Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos para o nosso 9º capítulo deste livro, Libertação. E ele está muito interessante, tem muitas notícias, a cada capítulo com muitas situações que nos fazem refletir. Você está conseguindo acompanhar os capítulos, está lendo o livro? A ideia é que você leia o livro, porque aqui é um pequeno resumo, mas o livro traz lições fantásticas. Então nós vimos o último capítulo. Então o Gúbio, naquele esforço de tentar ajudar sua filha Margarida e ajudar também a Matilde, que queria na realidade auxiliar o seu filho, o Gregório. E o Gúbio então tenta auxiliar a Margarida. Então ele, juntamente com o André e o Eloy, conversam, no último capítulo, conversaram com o Gregório para que ele, então, permitisse uma trégua para a Margarida, que estava encarnada, casada, tinha um esposo, para que ela pudesse, então, ter uma trégua nessa encarnação, pudesse formar a sua família com seu esposo e prosseguir, né? E aí, no futuro, eles, então, pudessem prestar contas, porque havia então um desejo de vingança em relação a Margarida. E aí nesse capítulo, então, o Gúbio insiste bastante com o Gregório, e aí ele informa que havia um chefe de uma equipe de mais de 60 espíritos que estavam perturbando Margarida. E então ele conhece o Saldanha, que é o chefe desses espíritos, e eles vão então na casa, na grande mansão de Margarida. E aí encontram com o Saldanha é meio desconfiado dos três, mas eles, quando aparecem para Saldanha e para os outros espíritos, eles modificam o perispírito, deixam o perispírito bem escuro, sem nenhum tipo de luminosidade, para que não causasse, para que eles não estranhassem. Ele tinha que estar como os outros espíritos que estavam perturbando a Margarida. Então o Saldanha olha, pergunta, e daí como é que está? Daí ele fala, como é que está o caso dela? Ah, já estamos finalizando, né? Já está bem, ela está realmente, já não quer mais viver. E aí eles começam naquela conversa. O Gúbio percebe com muita tristeza grandes espíritos ovoides que estavam em torno, corpos ovoides de vários tamanhos e de cor plúmbea, assemelhando-se a grandes sementes vivas atadas ao cérebro da paciente, através de fios sutilíssimos, cuidadosamente dispostos na medula alongada. Então vejam, muitas vezes quando a gente se depara com processos de perturbação, de obsessão, essas obsessões muitas vezes ela acontecem através desses espíritos ovoides, né, que perderam a forma, que são manipulados por outros espíritos, que se utilizam para tirar, sugar a energia daquelas pessoas que são vítimas dos processos obsessivos. Então é bem interessante. Imaginem o Gúbio, né, que queria salvar a sua filha Margarida, queria auxiliá-la, a dor, e ele tinha que controlar todo aquele sentimento para que ele então não se deixasse o plano deles cair por terra, porque ele estava lá na verdade para auxiliar a Margarida, mas ele se passou por mais um espírito, mais um algoz que iria prejudicá-la, para que ele pudesse estar junto de todos aqueles espíritos maldosos. Então é muito interessante. Aí a Margarida, nesse momento, eles estão seguindo para uma igreja católica. Então eles vão para esse culto. E qual não foi a surpresa do Gúbio? Que quando eles entram no táxi, o casal, entra um monte de todos esses espíritos que estavam perturbando o casal, e a Margarida entram e ficam todos apertadinhos nesse táxi, para então irem juntos com o casal. Então vejam, e nesse momento a gente pode pensar num culto católico, num culto espírita,
qualquer tipo de religião, sempre que nós nos conectamos a Deus, à espiritualidade, nós nunca estamos sozinhos. Então, nós temos os nossos amigos espirituais que nos auxiliam, mas nós temos também os irmãozinhos perturbados que vão e ficam do nosso lado. Então, a importância da evangelização, de nós sermos esse condutor de energia. Então, nesse capítulo, é muito interessante que toda essa ligação que esses espíritos estavam via cérebro, né? E o André, ele coloca, dentro da minha condição de humanidade, reconheci que se a doente me fosse assim, tão cara, não teria vacilado um momento. Movimentaria passes de libertação ao longo do bulbo, retirar-lhe-ei aquela carga pesada e inútil de mentes enfermiças e em seguida lutaria contra os perseguidores. Isso foi com o André, a impressão dele. Tal foi o sentimento de dor, de pena de Gúbio, mas Gúbio não. Ele se manteve ali sem qualquer sentimento, demonstração de sentimento de pena. Ele se fez amigo daqueles espíritos que a estavam perturbando, porque senão ele não conseguiria vencer aquela pleiade de espíritos maldosos que estavam prejudicando a Margarida. Então, o que chama atenção nesse capítulo é que eles vão, né, na igreja, um culto onde tinham em torno de 700, 800 pessoas. E lá, a maioria também, eles vinham acompanhados de outra pleiade de espíritos malfazejos, espíritos renitentes no mal, invejosos, maldosos, acompanhando as suas vítimas naquele culto religioso. Então, eles percebem vários espíritos nimbados de luz envolvendo a hóstia que era oferecida, envolvendo todo o culto da igreja. Mas, infelizmente, em algumas situações, o padre, o sacerdote, ao pegar a hóstia e todo aquele ritual que é utilizado na igreja, era como se aquela luz ele maculava, ficava toda escurecida. E a hóstia, ela parecia como se fossem estrelas brilhantes. E cada uma das pessoas, ao ingerir a hóstia, então, na grande maioria, não tinha uma modificação. A hora que ela ingeria, ficava escura. Mas uma pessoa apenas, uma senhora na fila, que ela, ao ingerir aquela hóstia, eles perceberam que ela parecia uma luz e adentrava em todo o seu corpo. E aí, né, é interessante essa explicação que eles colocam da importância do bom sentimento, da importância do coração. Muitas vezes vamos aos templos, às igrejas, ao centro. Se não modificarmos o nosso coração, o nosso sentimento, de nada adianta. Porque os nossos perseguidores, nós sabemos que no centro espírita, muitos dos nossos perseguidores, os nossos algozes, ficam do lado de fora. Mas se nós não modificarmos o nosso coração, o nosso sentimento, nós não vamos conseguir modificar toda aquela, normalmente processos obsessivos, processos de ligações com espíritos inferiores. Então, cabe a nós, não podemos deixar a cabo da religião nos transformar, mas essa transformação tem que vir de forma individual. E aí o André coloca aqui de forma muito interessante o seguinte: em verdade, a missa é um ato religioso tão venerável quanto qualquer outro, em que os corações procuram identificar-se com a proteção divina. No entanto, raros são aqueles que trazem até aqui o espírito efetivamente inclinado à assimilação do auxílio celestial. E para a formação de semelhante clima interior, cada crente, além do serviço de purificação dos sentimentos, necessitará também combater a influência dispersiva e perturbadora
que procede dos companheiros desencarnados que lhe buscam arrefecer o fervor. Então vejam, não é a casa que vai nos dar o suporte. Eu preciso ir no centro tomar um passe, eu preciso ir na missa. Não. Eu vou ser fundamental nessa modificação da psicosfera. Então, esse livro, ele traz toda essa situação e é instigante, porque a gente quer saber como é que vai ficar, como é que o Gúbio vai conseguir, então, não se envolver, né, e já querer salvar a sua filha Margarida e ele ficar ali, continuar com o Saldanha, com todos aqueles espíritos que mais pareciam uma pleiade de espíritos satânicos, e ele se passa por companheiros. E aí ele diz que fica intrigado, né? E ele procurou ouvir o instrutor, que muito ponderado elucidou sem delonga. Aprendeste a lição? O celebrante, apesar de consagrado para o culto, é ateu e gozador dos sentidos, sem esforço interior de sublimação própria. A mente dele paira longe do altar. Eles estão se referindo ao padre, que ao passar a hóstia, toda iluminada por sua mão, ele envolve com vibrações negativas, enegrecidas. Então, ele está explicando para o André. Acha-se sumamente interessado em terminar logo a cerimônia com brevidade, de modo a não perder uma alegre excursão em perspectiva. Quanto aos que comparecem à mesa da Eucaristia, cheios de sentimentos rasteiros e sombrios, eles mesmos se incumbem de anular as dádivas celestes, antes que lhe tragam benefícios imerecidos. Temos aqui grande quantidade de crentes titulares, mas muito poucos amigos do Cristo e servidores do bem. Então, essa é a nossa mensagem final para nós refletirmos. E isso vale para todos nós espíritas, quando trabalhamos na mesa mediúnica, quando participamos de uma palestra, como vamos fazer um atendimento fraterno, num passe, quando vamos dar um passe ou receber um passe. A nossa atitude mental e o nosso coração são fundamentais. Que Jesus os abençoe e vamos à leitura, que esse livro vale muito a pena, é muito instigante.